9 ao verso 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler dos versos 9 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, para que a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Suplicamos mais uma vez, Senhor, a Tua graça. Esse é o mandato do Senhor, a pregação da Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito, fala ao Teu povo, ó Deus. Edifica a Tua igreja, glorifica o Teu nome, transforma-nos pelo poder do Teu Espírito, cada vez mais na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. A sessão, irmãos, que nós acabamos de iniciar, nesse trecho do verso 9, essa perícope do verso 9 até o verso 16, ela muda o tom daquilo que Paulo falou dos primeiros 8 versos, especialmente do verso 3 ao verso 8, quando no último sermão, domingo passado, abordamos quais são as verdadeiras viúvas, quem são de fato as verdadeiras viúvas e como essas devem ser cuidadas, na igreja do Senhor. Agora, Paulo adentra com uma informação que, numa leitura simples, ela pode passar a imagem de que Paulo está dizendo assim: eu vou ensinar a vocês quem deve ser colocada na lista para ser ajudada. São essas mulheres que devem ser ajudadas. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está tratando aqui de uma outra característica. É por isso que fizemos questão de dividir o sermão em 2 partes, do verso 3 ao 8 e hoje do 9 ao 16, porque o foco do apóstolo Paulo é no alistamento de viúvas para o cuidado na igreja. Isto é, as viúvas que seriam alistadas para servir a igreja. Algumas mulheres que poderiam ser úteis no cuidado com viúvas na igreja do Senhor. E como isso deveria ser feito. E ao mesmo tempo nós vamos, além de analisar esse texto com mais detalhe, nós vamos ver que Paulo, por outro lado, também não está dando margem aqui para um tipo de ofício de diaconisa, que é o que se usa muito esse texto nessa direção. Então, como um aspecto de instrução, nós vamos também elaborar com os argumentos mostrando por que Paulo aqui não está instruindo a igreja na formação de diaconisa e por que isso não combina com a própria ordem dada por Deus na carta a Timóteo, como Paulo escrevendo a Timóteo. Então, dito isto, irmãos, esse texto se divide da seguinte forma, do 9 ao 16. Os 2 primeiros versos, ou melhor, do 9 ao 10, particularmente, você vai encontrar aqui essas que vão ser alistadas. Veja como diz o verso 9: não seja inscrita,
não seja inscrita. E aqui, essa inscrição, eu volto a dizer, essa palavra não aparece em outro lugar no Novo Testamento, ela é o único lugar que ela aparece, e essa inscrição aqui, ela não é, mais uma vez, para aquelas que vão ser socorridas na igreja. São as mulheres que serão utilizadas para o serviço na igreja. E aí ele aponta, veja, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ora, seria estranho, irmãos, Paulo, quando ele descreve a viúva que é verdadeiramente viúva, ele começa a dar características agora que demonstram que ela era uma mulher fiel em todas as coisas quando ela era casada, e que isso pode ser notado pelo testemunho que ela deixou, tanto pelos filhos que ela criou, quanto pelo testemunho que as pessoas têm sobre ela, acerca dela. Paulo, ele está alistando mulheres para o serviço, quando necessário, na casa de Deus. E qual é a característica dessas mulheres? Primeiro, olhe para o texto de volta comigo, irmãos. Qual é a primeira característica? Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Primeira coisa, elas têm de ter pelo menos 60 anos de idade. Por que 60 anos de idade? Isso aqui é uma regra que não pode ser, que é imutável. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? É quando era nessa época, engraçado que na nossa época também, quando a pessoa completa 60 anos, ela pode pegar aquele chique de idoso e colocar lá no carro, não é? Na época de Paulo também era assim. A pessoa, depois de 60 anos, somente a mulher, depois de 60 anos, era também tratada como idosa. E ela era descrita da mesma maneira. Só que essa mulher, veja, por que 60 anos? Porque provavelmente ela não casaria mais. E ela teria um compromisso com o Senhor Jesus Cristo na igreja, que era servir a igreja, servir as mulheres. Então, ela vai fazer uma declaração de fé e ela vai se comprometer diante da igreja, dizendo o seguinte: eu não vou me casar e eu vou trabalhar na casa de Deus para cuidar daquelas que são verdadeiramente viúvas. Por que isso é tão interessante, irmãos? Paulo afirma isso com uma ênfase muito interessante. Veja, repita, preste atenção de novo na leitura do verso 9. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos, veja o detalhe, que conte ao menos 60 anos. Não seja inscrita aquela que pelo menos tenha 60 anos. Veja como é interessante. Se você for para o verso 11, que ele vai começar a falar das viúvas que são novas, e por que essas viúvas não podem ser arroladas. Arroladas em quê? Não é arroladas para serem cuidadas, não. Elas não podem ser arroladas no serviço que as mulheres de 60 anos viúvas teriam. Por que elas não podem? Veja o verso 11 comigo. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se. Ora, e qual o problema de casar-se? Há algum impedimento de uma mulher casar? Ora, veja como é intrigante, irmãos. Nas palavras do apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas façam o quê? Se casem, criem filhos. Ora, por que essas viúvas mais novas vão ser tratadas como levianas? Se elas quiserem se casar, se no verso 14 Paulo ordena que elas se casem e tenham filhos, porque essas mulheres, elas estariam arroladas naquelas que serviriam a igreja. E essas mulheres fariam uma declaração de que não iriam se casar, iam se dedicar completamente ao socorro de outras mulheres. Então ela fez isso com fidelidade diante de Deus e da igreja. E o que acontece, irmãos? Acontece que a viúva que tem aquela boa intenção, a mais jovem, que tem ali a sua meia-idade, diz assim: não,
eu não quero me casar, porque perdeu o marido, não quer casar, mas logo em seguida deseja casar. Ele diz, aquilo que ela prometeu, ela não vai cumprir. Ela vai casar de novo. Por isso não coloca na lista mulheres mais novas, viúvas mais novas. Você entende? A preocupação de Paulo aqui, e aqui esse é o ponto, ele não está preocupado aqui, vou repetir isso enfaticamente, porque na leitura mais simples do texto dá a impressão que Paulo está falando quem deve ser arrolado e quem não deve ser arrolado para ser ajudado na igreja. Ele está colocando na realidade pessoas que vão servir, quem pode e quem não pode fazê-lo. Certo? Quem pode e quem não pode fazê-lo. Ora, nessa maneira, olhando para o texto sagrado, mais uma vez, o apóstolo Paulo então passa a dizer o seguinte: como é o serviço dessas mulheres na igreja? Como é o serviço dessas mulheres na igreja? Veja de novo comigo, irmãos, na sequência do verso 9. Tenha sido esposa de um só marido. O que é que significa isso? Não é? Não significa dizer, por exemplo, que ela foi viúva, nova, casou de novo e depois o segundo marido morreu. Não significa dizer fidelidade. É a mesma coisa quando Paulo escreve no capítulo 3, falando dos presbíteros e diáconos, que seja marido de uma só mulher. O que é que ele está dizendo com isso? Que ele seja fiel à mulher com quem ele está casada. Veja, ele pode ser, é possível haver um divórcio bíblico, em que ele seja a parte inocente e tenha casado de novo, então ele está livre para continuar a sua vida. Pode ser que ele seja um viúvo, e aí ele vai casar de novo. Então, marido de uma só mulher não significa dizer que ele só casou com uma mulher, mas ele é fiel àquela com que ele está casado, ele vive em fidelidade para com ela. Esse é o ponto. Então, essa mulher, ela, como diz o texto, acompanhe comigo mais uma vez, ela tem sido esposa de um só marido. O outro aspecto que Paulo vai descrever para essa mulher no verso 10 é: seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Irmãos, não é apenas o que ela diz, é o que falam sobre ela. É uma preocupação importante, o testemunho que falam sobre essa mulher. Como é que ela viveu a vida? Como foi que ela lidou com seu esposo? Como foi que ela criou seus filhos? Essa mulher está pronta para servir a igreja do Senhor. Então, olhe de volta no verso 10. Tenha criado filhos. E aqui essa palavra é uma discussão interessante, técnica, né? Porque a palavra criado filhos aqui não significa simplesmente que ela pode ter gerado filhos, não é esse o ponto, mas que ela, por exemplo, tenha cuidado de órfãos, que ela tenha sido uma mulher que foi misericordiosa com outras crianças, uma mulher que se dedicou a esse trabalho. Não apenas os seus filhos, mas os filhos de outros que não puderam criar os seus filhos. Ela tenha criado os filhos, diz o texto. Segundo, você vai olhar ainda no texto, no mesmo texto, exercitado hospitalidade. É uma marca do cristão ser hospitaleiro, não é? Ela deve ter exercitado hospitalidade. Lavado os pés aos santos. Aqui, alguns vão, principalmente a Igreja Católica Romana, vai usar esse texto para dizer que essa era uma prática associada ao sacramento. Então, no sacramento da ceia se fazia esse ato de lava-pé. E em nenhum momento é esse o entendimento. Isso você pega os comentaristas mais profundos nesse tema, como a própria história vai mostrar que o que está sendo dito aqui na realidade é o seguinte: haviam viajantes, veja, a associação hospitaleiro e que lava os pés daqueles que chegam na sua casa. Veja, socorrido, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos. As pessoas que viajam e pregavam o evangelho e chegavam na sua casa, ela recebia essas pessoas, ela era hospitaleira, ela amava receber aqueles que pregavam o evangelho, os servos do Senhor. Quantas vezes você vai por aí e você encontra pessoas que têm exatamente essa característica de dizer o seguinte: eu tenho prazer em receber na minha casa os pregadores do evangelho. Essa é uma mulher, é assim que ela é descrita, mas ela não faz apenas isso. Veja o texto, irmãos, veja o texto. Ela lava os pés deles, eles chegam de viagem, ela vai e lava os seus pés. Ela lava os seus pés. Lembre-se que essa é uma descrição dos pregadores do Evangelho pelo profeta Isaías.
não é? Os pés daqueles que anunciam boas novas. Essa é a descrição aqui dessa mulher. Ela tenha socorrido a atribulados. Ela socorreu aqueles que foram angustiados de várias maneiras, de várias formas. É uma mulher bondosa. Quando casada, quando esposa, ela agia assim. É assim que ela vivia. Essa mulher, que quando viúva, pode ser arrolada na lista daquelas que vão servir outras mulheres na casa de Deus, que vão servir a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo agora, nos versos 11 a 15, ele vai descrever por que você deve rejeitar as viúvas mais novas. Por que as viúvas mais novas? Então ele passa a dizer no verso 11 aquilo que ele já ventilou anteriormente. Rejeita viúvas mais novas. Por quê, irmãos? Porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se. Elas fizeram uma declaração de que não iam se casar, depois quiseram casar, e aquilo que elas prometeram, elas vão quebrar o voto. Elas vão quebrar o voto de dizer que não que não iria se casar, ia dedicar-se ao ministério, ao cuidado dessas mulheres na casa do Senhor, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. E se você pegar os comentaristas, vai ter divisão aqui de interpretação desse verso. Alguns vão dizer o compromisso que ela tinha com o primeiro marido, não é? Me parece que não é muito lógico isso, porque dentro da explicação do texto, aqui o primeiro compromisso dela não é com o marido, porque ele já morreu. O primeiro compromisso dela é com Cristo, isto é, quando ela declarou que iria viver como viúva e não iria se casar, ia servir a igreja. Então, quando ela resolve casar, ela quebra esse princípio e passa agora a quebrar o primeiro compromisso dela, que era que ela se comprometeu diante de Cristo. Essa é a interpretação mais óbvia, me parece, do texto. No verso 13, Paulo continua, além do mais, aprendem também a viver ociosas. As mulheres que são novas, que não viveram a experiência das mulheres mais velhas, elas tendem a ser ociosas, diz o apóstolo Paulo, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes. Veja como é estranho. Essas pessoas, elas vão lidar com as viúvas que precisam de socorro na igreja. Então, essas mulheres vão visitar essas outras. E o que elas vão fazer ali? Não vão socorrê-las, nem ter misericórdia, nem compaixão. Pelo contrário, elas vão começar a fofocar, a falar mal da vida, a reclamar. E isso é característica, é próprio delas. É por isso que ele diz, é melhor que essas se casem. É por isso que o verso 14 adentra. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. É melhor que elas se casem, que elas criem filhos. Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Eu quero que vocês exerçam esse ministério dessa forma, como o Senhor ordenou. Preste atenção, irmãos, que elas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Aí, alguém pode perguntar, o que seria exatamente o papel daquelas que são alistadas na igreja? Como essas mulheres viúvas que foram provadas e são fiéis, como é que elas poderiam servir a igreja? Primeiro, do modo como elas viveram. O modo como elas trataram seu esposo, como elas criaram seus filhos e como elas zelaram por sua casa. Então elas vão fazer isso. Segundo, elas vão ensinar as mulheres mais jovens a amar o seu marido e aos seus filhos.
Talvez seja exatamente isso que Paulo quer dizer a Tito no capítulo 1 e 2, quando ele descreve: ensine que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Talvez fosse isso que Paulo tivesse em mente ao dizer, quando ele coloca no verso 14, que se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Elas devem aprender essas coisas. E quem vai instruí-las? Essas mulheres mais velhas, alistadas aqui para esse propósito. Para esse propósito. Nós temos, irmãos, o trabalho na igreja tem essa característica, né? Nós adentramos a vida das pessoas. Nós ouvimos as histórias das pessoas. Nós visitamos as casas das pessoas. E se não tivermos piedade no que estamos fazendo, seremos fofoqueiros e tagarelas que expõem a vida das pessoas tendo entrado na casa delas. Não foi para esse fim que Deus nos deu esse trabalho. Eu não recebo um membro da minha igreja no gabinete para ouvir as suas lutas, para me armar contra ele. Se eu não tiver compaixão, eu não fui chamado para o ministério pastoral. Se você entra na casa de alguém, mas não para servi-lo, mas para tirar informações, você deu motivo a Satanás. Você deu motivo ao diabo. A Escritura diz assim, irmãos: não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Paulo não está aqui prevendo o que vai acontecer, ele disse: já aconteceu isso no nosso meio. Não basta a boa intenção das viúvas mais jovens. Elas vão ter desejos, elas foram casadas, elas precisam encontrar um marido, que o Senhor lhes concedeu o marido. Não é precisa no sentido de correr desesperada atrás de um marido, mas buscar no Senhor um marido que ainda possa ter filhos, que possa criar os seus filhos no temor do Senhor, e assim não dar lugar a Satanás, para que envergonhe a igreja de Cristo. Porque tudo isso que está sendo instruído aqui pelo apóstolo Paulo é o amor de Cristo pela igreja. Ele está instruindo aquele que se assenta no trono e governa a igreja. É aquele que ama a igreja e instrui os apóstolos a estabelecerem aquilo que é necessário para o socorro dos membros até a chegada na terra prometida. E por fim, no verso 16, o apóstolo Paulo então conclui aquilo que ele diz no verso 3 ao 8 e o que ele diz agora no verso 9 ao 15, ele resume nesse verso dizendo assim: se alguma crente, e aqui é fantástico isso, e a nossa tradução é perfeita, se alguma crente, veja, não é se algum crente aí no indefinido, no neutro, não, aqui é feminino mesmo, se alguma crente, o que ele está dizendo é, provavelmente ele está dizendo o seguinte: olha, se há alguém com essa estrutura na sua família, isto é, uma viúva, você tem uma viúva verdadeira aqui, que ela criou os seus filhos, ela educou os seus filhos no Senhor, e ela é viúva. Ela diz o seguinte: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja. Se há alguém que precisa de socorro na igreja, na tua casa, você primeiro deve socorrer essa pessoa na sua casa. Você não foi alistada para esse fim, mas há uma viúva na sua família.
Você é aquela viúva, aquela mulher que foi alistada. Então, a primeira coisa, socorra aquela da sua família. Você é aquela que vai socorrer aquela que precisa dentro da sua casa. Sabe por quê? Para que a igreja não seja sobrecarregada. Não seja sobrecarregada. Para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. E quem são essas que a igreja vai socorrer, que são verdadeiramente viúvas? As que não tem ninguém por elas. Nem filho, e os filhos que têm não têm condições de sustentá-la. Desamparada. E que não podem se casar por causa do tempo que se passou. Essas são verdadeiras viúvas e a igreja deve socorrê-las. O cuidado começa em casa, na família, se estende à igreja. William Perkins, no volume 1 da obra dele, que trata sobre o Sermão do Monte, ele descreve acerca da pobreza. E lembre-se que o órfão, a viúva e o pobre são tratados da mesma figura no Antigo Testamento. Eles são aqueles que carecem do cuidado de Deus. E ele diz o seguinte, quando você vê alguém na rua pedindo, ele diz, aquele ali, ele quebrou as barreiras do socorro. Primeiro da casa, não puderam socorrê-lo na sua casa. Segundo, na igreja, caso ele fosse membro de uma igreja. E terceiro, do próprio Estado, esse agora se desprendeu de todos os seus laços, nem sua família, nem a igreja, nem o Estado. Ele vive perambulando pela rua em busca de sustento. É o caos, é a declaração do caos. Eu preciso cuidar para que o meu pobre não escape. Eu preciso cuidar para que a minha viúva não escape. Eu preciso cuidar para que o da minha casa não escape. Porque se tiver uma verdadeira viúva, um verdadeiro pobre, um verdadeiro necessitado, a igreja não deve deixar escapar. Não deve ser a primeira preocupação da igreja. O Estado deve te socorrer. É a igreja que deve te socorrer. Como o Senhor cuida do seu povo em todos esses aspectos, irmãos. Em todos esses aspectos. Mas um elemento que chama a nossa atenção, e eu queria aqui, sem delongas, entrar diretamente nele, que é a análise específica dessas que são arroladas aqui no texto, como colocado no verso 9. Não seja inscrita, aquelas que são inscritas nesse grupo, não é? E aí dos versos 9 a 10 você vai encontrar isso, nessa mesma expectativa que o texto estabelece. Aqui, Paulo, nesse contexto, ele traz um novo tópico, como nós acabamos de ver. Não aliste viúvas que tenham menos de 60 anos. Não permita que elas sejam colocadas aqui. Essa é a nova direção. E o que acontece, irmãos, em última instância? É que muitas pessoas começam a dizer, está vendo? Essa lista que está sendo feita aqui era das diaconisas. E essas mulheres, então, elas cuidavam, né, elas tinham um ofício dentro da igreja. O que Paulo está lidando aqui, irmãos, perceba no final do verso 16, o último verso, é esse o sentido do texto. Ele diz assim, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja. Ora, a preocupação de Paulo é, você precisa socorrer a que é viúva na sua família. Você que é verdadeira viúva, primeiro cuide na sua casa. E depois, o que você vai fazer? Caso ela seja a verdadeira viúva, a igreja vai socorrê-la. E aqui nós entramos
num princípio importante. Será que aqui eu tenho de fato um ofício? Será que eu tenho de fato um ofício e que é necessário ordenar as mulheres para esse ofício? Para que elas cuidem das outras como viúvas aqui estabelecidas no texto de Paulo a Timóteo? Vamos abrir as Escrituras comigo, por favor, sem fechar esse texto, no livro de Atos, no capítulo 6, por favor. Atos, capítulo 6, verso 1 em diante. O texto conhecidíssimo, né, que é a instituição do diaconato, podemos chamar assim, no Novo Testamento. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque, irmãos, qual era o problema? As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Vê que coisa interessante. Você tinha um problema com as viúvas, e Paulo aqui não ordena escolher mulheres para esse fim. Ele manda escolher diáconos para esse propósito. E aqui você tem um ofício muito claro. As viúvas, elas estão ali sofrendo. Você percebe que quem vai resolver essa questão são os diáconos nesse contexto. Eles vão ser instituídos aqui, como o texto coloca. O verso 3 é claro: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos o quê? Deste serviço. Eles vão se encarregar desse serviço. Quando você vai para o texto de 1 Timóteo de novo, por favor, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz assim a Escritura: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, verso 12. O contexto desse capítulo aqui, irmãos, deixa claro, refere-se, em primeiro lugar, à igreja reunida para culto público, porque o apóstolo fala da oração corporativa, como inicia o verso 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Que os homens façam isso. Literalmente, é isso que ele coloca no texto. Aí você vai para o verso 13 e 15, não permito, o 12, que a mulher tenha autoridade, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A questão, irmãos, é o princípio de proibir mulheres de ter autoridade sobre os homens na igreja excluiria o ofício de diácono? Só o ofício de presbíteros, então, que elas poderiam... Veja, somente no presbiterato elas não poderiam ter autoridade, mas no diaconato elas poderiam ter autoridade? Não me parece que essa é uma tese plausível para o próprio apóstolo Paulo. Quando ele termina esse argumento, ele começa o capítulo 3, e aí, do verso 1 ao 7, ele lida com como se deve escolher os presbíteros da igreja. E do verso 8 em diante, irmãos, ele lida como se deve escolher os diáconos da igreja. Na mesma pegada, quando Paulo termina, entende? Ele termina o capítulo 2 dizendo: eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem, nem que exerça essa autoridade. Logo no capítulo 3 ele inicia declarando abertamente isso, que a escolha dos presbíteros e dos diáconos estão no mesmo patamar. A igreja faz assim, e é assim que Paulo escreve aos filipenses, aos presbíteros e diáconos que estão em Filipe. Está lá Filipenses 1, verso 1. Ora, se a mulher foi excluída de um, irmãos, é entendido que ela é excluída do outro também. As qualificações, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos, assumem, irmãos,
que aqueles que são chamados para esse fim são homens, presbíteros e diáconos são homens, porque o requerimento deles é esse. Volte comigo para 1 Timóteo 3, verso 12, diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher. O 12, o diácono, o 12, né? O 2 primeiro, capítulo 3, verso 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E o 12, que se refere aos diáconos: o diácono seja marido de uma só mulher. Então é declarado abertamente que esses aqui são aqueles que têm o ofício, os que têm autoridade. Outro elemento importante: os diáconos devem, como os presbíteros, exercitar e exibir liderança, como irmãos, governando a sua casa e a sua família. Perceba que em 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, falando dos presbíteros, ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa da igreja de Deus? E aí você tem o verso 12 de novo: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Perceba que ambos têm o mesmo padrão. Eles são aqueles que governam os seus filhos e governam bem a sua casa. É requerido a mesma autoridade de um e de outro. Você vai ainda, irmãos, não é? Na mesma sequência: se um homem não sabe como governar a sua casa, como ele vai governar a casa de Deus? Liderança e o exercício de autoridade, irmãos, é fundamental para o ofício de diácono, assim como também de presbítero. A admoestação do apóstolo Paulo acerca daqueles que são diáconos, elas são impressionantes, né? Em 1 Tessalonicenses 5, verso 12, diz assim: reconheça aqueles que trabalham entre vós, aqueles que cuidam de vocês no Senhor. Então é claro, a partir daqui, na nossa conclusão, irmãos, que a estrutura de autoridade na casa e na família, ela vai ser um espelho para a administração da casa do Senhor. A direção de Paulo no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo e no capítulo 3 também são estabelecidas em termos de como nós devemos nos conduzir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como nós devemos nos conduzir. E é nesse aspecto, irmãos, que nós podemos dizer que a autoridade aqui específica, ordenada, não é de diaconisa, porque ia contra tudo aquilo que Paulo ensinou nas partes anteriores da carta. Seria um absurdo a negação de tudo isso. O que nós temos de fato é a possibilidade da necessidade da igreja, de a escolha de mulheres que foram viúvas, que são viúvas, acima de 60 anos, e que dedicaram sua vida ao seu esposo, à criação dos seus filhos. Foram mulheres hospitaleiras e que lavaram os pés daqueles que chegavam com as boas novas. Essas mulheres, elas podem ajudar a igreja no socorro com as viúvas da igreja, que precisam do socorro. Se for necessário, podemos fazer isso, mas jamais um ofício, porque isso quebraria completamente tudo aquilo que Paulo instruiu nas sessões anteriores da primeira carta de Timóteo. Seria um contrassenso. Seria um contrassenso. Deixa eu concluir dizendo, irmãos, não é surpresa para ninguém que as mulheres, e não há surpresa nem evidência que elas foram ordenadas,
ao ofício de diáconos no Novo Testamento. O princípio estabelecido aqui no texto, como acabamos de ler, é que Deus escolheu homens para o ofício, tanto de presbíteros como de diáconos, para o serviço da casa do Senhor. Por isso, irmãos, eu passo a fazer algumas aplicações últimas para concluirmos o sermão. Você, jovem, como você deve se espelhar no modo como você deseja ser uma esposa, uma mãe? São nessas mulheres viúvas que são descritas aqui no texto sagrado. Essas mulheres, como nós precisamos de mulheres casadas na igreja, que vivam dessa forma, irmãos, que sejam boas donas de casa, que amem o seu esposo, que amem os seus filhos, que tenham alegria em receber aqueles que pregam o Evangelho. Como é tão importante isso? É isso que você deseja para a sua vida, moça. É isso que você deve desejar para a sua vida. Ser uma mulher hospitaleira, que ama receber aqueles que pregam o Evangelho e tem prazer em servir os necessitados e angustiados na casa de Deus. Ora, tanto se as viúvas jovens vão se casar e devem se casar, para que elas fujam da prática do pecado, é necessário que vocês não vivam uma vida de pecado quando jovens, namorados. Não se deixem contaminar. Homem, proteja a sua namorada. Moça, esse rapaz que vai casar com você, ele precisa ser aquele que lhe protege e zela por sua vida e por sua alma. E no fim de tudo, irmãos, o que sobra disso é que o Senhor está purificando sua igreja, santificando sua igreja e cuidando dos verdadeiros necessitados no meio da igreja. Essa é uma lista para que cada um cumpra a sua própria obrigação. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Vamos à presença do Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque podemos, na tua presença mais uma vez, ouvir a tua palavra, teu evangelho, teus ensinos, as instruções do Senhor. E nós, ouvindo tais verdades, ó Deus, possamos viver segundo elas, para a glória do teu nome. Ó, santifica a tua igreja, Senhor Deus. Ó, santifica o teu povo. Opera na vida das mulheres, dos homens. Traz pureza e santidade no meio da igreja. É a nossa súplica, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.